Você já deve ter ouvido falar em Tobias Barreto, até porque esse nome é popularmente difundido. Aqui em Sergipe, a homenagem a Tobias Barreto está em monumentos, praças, prédios. A cidade de Tobias Barreto, até o Palácio da Justiça, leva o nome desse ilustre sergipano, que deixou um imenso legado na cultura, na filosofia, no direito, na luta pela liberdade. Neste mês de junho, mês em que nasceu Tobias Barreto, o Sergipe Justiça mostra quem é esse sergipano que tanto nos enche de orgulho. O jurista Tobias Barreto nasceu na Vila de Campos do Rio Real, no estado de Sergipe, no dia 7 de junho de 1839. Filho de Pedro Tobias Barreto de Menezes e Dona Emericiana Maria de Jesus. E por muito pouco não se tornou padre. Tobias foi um homem inquieto, nascido na cidade, na Vila de Campos, hoje Tobias Barreto, emprestando ele o seu nome à sua terra natal. Ali estudou, depois foi estudar em Estância, que é na cidade já evoluída para a época. E depois ele vai para a Bahia, ingressa no seminário para ser padre. Antes disto, foi professor de latim em Itabaiana, mas não seguiu a carreira eclesiástica, preferindo ir para o Recife para formar-se em Direito. E no Recife, acabou sendo o grande mestre da Faculdade de Direito do Recife, do fim do século XIX, e inclusive o professor Miguel Reale, de saudosa memória, diz que Tobias foi, sem nenhum favor, o maior pensador do Nordeste do século XIX. Tobias Barreto era um homem visionário que quebrou várias barreiras e tabus, com uma mente inquieta, cheia de talentos, se tornando percussor de diversos movimentos. Ele foi e ainda é admirado em diversos países. Tobias Barreto era um homem inquieto. Ele passou por todas as escolas jurídicas daquela época, pela escola do positivismo sociológico, do positivismo jurídico, do existencialismo, do evolucionismo. Ele não se apegava a nenhuma escola jurídica, passava por todas elas e, inclusive, antes de que as grandes obras jurídicas da Europa chegassem aqui, especialmente as da Alemanha, dos alemães, como Rudolf von Jhering e tantos outros, ele tinha a assinatura de revista jurídica da Alemanha e já comentava nos jornais do Recife os livros que estavam para vir. Ele ficou tão conhecido que Rudolf von Jhering, o grande nome do direito da Alemanha no século XIX, dedica um dos seus livros ao doutor Menezes, exatamente Tobias Barreto de Menezes. Na Itália, atualmente, por exemplo, o professor Mário Lozano, durante 40 anos foi assistente de Norberto Bobbio, tem Tobias Barreto numa consideração extraordinária, inclusive escreveu um livro há poucos anos atrás sobre Tobias Barreto, lá na Itália. Na Argentina, o professor Raul Zaffaroni, um dos maiores penalistas da América Latina em todos os tempos, ministro da Suprema Corte da Argentina, também é um dos grandes entusiastas da obra de Tobias Barreto. E, ademais, nós temos em Tobias Barreto aquela pessoa que, mudando a concepção jurídica do ensino do Brasil, que estava muito apegado à parte francesa, ele mostra que o novo do direito está na Alemanha. O professor historiador Alberto Garcia relembra a importância de Tobias Barreto para os cursos de direito. Ele optou pelo direito. E quando ele foi para o Recife, ele se destacou na questão da Escola do Recife. Então, a Escola do Recife era aquela escola filosófica do século XIX, ele passou a desenvolver estudos de jurisprudência. A educação, a metodologia de ensino do direito no Brasil hoje, devemos a Tobias Barreto de Menezes, né? Quer dizer, toda aquela metodologia de ensino, como foi organizado, enquanto um outro sergipano, Silvio Romero, se preocupou com a questão da literatura, Tobias Barreto se preocupou com a jurisprudência aqui no Brasil, né? Então ele é reconhecido por isso. Como poeta, Tobias Barreto é considerado um dos representantes do condoreirismo, que é movimento poético-político surgido no Recife, na década de 70 do século XIX, que caracteriza-se pelo seu patriotismo romântico, que defendia ideias como igualdade e a abolição da escravatura. O condoreirismo era a popularização da educação, já que nós tínhamos, assim, no século XIX,
Dois fatores. Uma, a cor da pele, ele sofreu bastante com essa questão da cor da pele, né? Então, quer dizer, o mulato de Sergipe. Então, isso já era uma coisa muito pejorativa para a época aqui, tanto que ele acabou abandonando e tendo que ir embora de Sergipe e se estabeleceu em Pernambuco, né? Na cidade de Escada, em Pernambuco, né? Então, Grata Mafalda casou-se com ele, né? O pai dela era um grande assim, senhor de engenho lá em Pernambuco, e ele pôde desenvolver os seus estudos, mas acima de tudo, colocar a Escola do Recife como a principal escola filosófica do Brasil. Então o condoreirismo sai, né, de Sergipe, sai de Pernambuco e se espalha pelo Brasil todo. Então é a chamada terceira geração do romantismo aqui no Brasil. É justamente esse, né, o legado que nós temos de Tobias Barreto. Então hoje o estudo da jurisprudência, a popularização do ensino, que muita gente... A UEJA, né, que é aquele estudo para jovens e adultos, a primeira sementinha foi de Tobias Barreto, aqui de Sergipe. A sua luta por uma educação de qualidade acessível a todos o levou a ser membro da Academia Brasileira de Letras. Na época, justamente para poder organizar essas questões da nossa jurisprudência, nós tivemos aqui um outro sergipano também, João Rodrigues. E João Rodrigues, ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira, não sergipana, Brasileira de Letras. Então ele precisava de alguém que tivesse conhecimento jurídico. Quem era essa pessoa? Tobias Barreto. Vamos aqui e ele passa a fazer parte como membro da Academia Brasileira de Letras. Então nós tínhamos vários sergipanos, mas o que se destacou bastante foi Tobias Barreto. Foi ele que iniciou o movimento filosófico brasileiro conhecido pelo nome de culturalismo, que se viria a desenvolver amplamente. E se tornou, inclusive, o primeiro nosso culturalista. Há um ramo do direito positivo chamado culturalismo jurídico, que na América Latina teve 3 grandes expoentes. No Brasil, Miguel Reale, na Argentina, Carlos Cócio e no México, o espanhol Luiz Recassencite. Mas Tobias Barreto, já no século XIX, defendia o culturalismo dele, dizia assim: o direito não é um filho do céu, é simplesmente um fenômeno histórico, produto cultural da humanidade. E disse mais: o direito é a força que venceu a própria força. Isto é, o direito é a força da civilização vencendo a força da barbárie, como muito bem explicou o seu grande discípulo Silvio Romero, que foi quem difundiu a obra do mestre Tobias Barreto do Rio de Janeiro e por todo o Brasil. Então Tobias Barreto realmente é o maior gênio de toda a cultura jurídica e filosófica do estado de Sergipe. Temos que reverenciá-lo sempre pela grandiosidade deste gênio sergipano que o Brasil conhece e que o mundo também conhece. Muito antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea, o sergipano Tobias Barreto já lutava pela abolição da escravatura no Brasil, mesmo seu sogro sendo um grande senhor de engenho. O republicanismo, que naquela época, a questão do republicanismo, a abolição da escravatura, apesar que em Sergipe a escravidão ela não foi assim, comparado a outros locais. Escravidão sempre é escravidão, certo? Mas comparado a outros locais, Sergipe sempre foi assim, um pouquinho mais suave, vamos colocar nesse ponto, que não era, né? Um pouquinho mais suave. Então, ele estava no centro, que era Pernambuco, que era justamente o centro das discussões. Revolução Praeira, 1848, coloca a figura de quem? Tobias Barreto, como que? Um dos líderes da libertação da escravidão, porque ele já tinha observado que no Ceará, 6 anos antes, pouca gente comenta isso, né? Mas o primeiro estado do Brasil que libertou os escravos foi o Ceará, 6 anos antes da princesa Isabel assinar. Tobias Barreto pegou aquela ideia e falou: vamos colocar em prática. Aí manda o requerimento para onde? Para o Rio de Janeiro, e a princesa Isabel acaba assinando. Teve a participação do sergipano. Quem? Tobias Barreto. Tobias ele acaba se destacando nessa questão de ser uma figura importante na história, não somente de Sergipe, mas na história do Brasil também.
né? Foi um grande incentivador do republicanismo. O legado deixado por esse sergipano é motivo de orgulho, não só para os brasileiros, mas para a família de Tobias Barreto. Sua história e sua luta é repassada de geração em geração. Quando eu estava no ensino médio, durante uma aula de literatura sobre romantismo, ao abrir o livro didático, eu me deparei com o nome dele. Então, cheia de orgulho, fui comentar com a professora que ele era o meu tataravô. Ela pediu para que eu fizesse um trabalho sobre ele e durante esse trabalho, junto com as histórias que eu ouvia da minha família, eu fui aprendendo cada vez mais sobre as inúmeras conquistas dele. E isso só fez a minha admiração crescer. E acho que o que mais me marcou em toda essa descoberta foi a importância que ele dava para a educação. Apesar de não ter tantos recursos, ele conseguiu estudar e aprender e inclusive se tornar influente nas mais diversas áreas, desde direito, filosofia, literatura e até aprendeu outros idiomas. Inclusive ele escreveu um livro em alemão. E ele usou todo esse conhecimento nessas mais variadas áreas para poder influenciar e desafiar as normas sociais da época. E com isso participou de importantes movimentos, como o movimento a favor da abolição da escravidão e da emancipação das mulheres. E como ele mesmo dizia, a gratidão é a virtude da posteridade. Então, eu venho aqui hoje dizer que sou eternamente grata por toda a luta que ele teve para que eu pudesse estar aqui hoje fazendo essa homenagem a ele. O Sergipe Justiça se despede aqui. Mas antes, como é época junina, nós não poderíamos deixar de encerrar o programa valorizando as nossas raízes nordestinas. Então eu deixo com vocês o forrozinho do juiz Sérgio Lucas, que durante esse mês de junho se divide entre a sala de audiência e os palcos nos arraiais aqui de Sergipe. Eu vou fazer você lembrar do tempo que passamos juntos. Nem adianta tentar mudar de assunto. Vai recordar o quanto a gente foi feliz. Vai perceber que foi bobeira acabar com a nossa história. Se ela ainda vive em sua memória, e vai voltar do jeito que eu sempre quis. Eu vou fazer você lembrar do tempo que passamos juntos. Nem adianta tentar mudar de assunto. Vai recordar o quanto a gente foi feliz. Vai perceber que foi bobeira acabar com a nossa história. Se ela ainda vive em sua memória, e vai voltar do jeito que eu sempre quis.